Agora, o transporte aquaviário, que é classificado em transporte fluvial. Como fluvial, nós entendemos passagem pelos rios. O transporte lacustre, que é aquele que caminha através de lagos. Transporte marítimo, que é o tipo de transporte aquaviário de maior quantidade, que é o transporte de navios transoceânicos. Também temos os fluxos, que podem ser internacionais, entre continentes, entre países, e os de cabotagem, que é os fluxos dentro do mesmo país, trazendo uma carga de um estado a outro, de um porto a outro do mesmo país. Então, aqui nós temos o transporte fluvial, um exemplo do transporte fluvial nos rios. A região, o Brasil é muito rico em rios, então é muito utilizado o transporte fluvial. O transporte marítimo, o Brasil também tem um extenso litoral, também é muito utilizado no Brasil o transporte marítimo de cargas. Veja que aqui a nave está topado de cargas, então aqui toneladas, centenas de milhares de toneladas aqui de cargas do transporte marítimo que atravessa os oceanos. O transporte lacustre não é comum no Brasil. O Brasil é pobre em lagos, mas é muito utilizado principalmente nessa região aqui, a região chamada região dos Grandes Lagos, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. São lagos enormes que é muito utilizado para cargas entre os dois países e entre um estado e outro dos Estados Unidos ou do Canadá. Inclusive, uma parte daqui foi cortada para fazer os lagos eram desligados e foram ligados para fazer um caminho que possa circular em todos os lagos e escoar pelo rio São Lourenço aqui no Canadá. Então, uma grande parte da produção aqui de automóveis e outros produtos industriais são escoados pelos lagos e entra pelo rio São Lourenço e sai pelo Oceano Atlântico aqui pela costa canadense. Aqui um exemplo de porto, o Porto de Santos, porto moderno, internacional. É exemplo do porto de Suape, aqui em Pernambuco, também muito moderno, com modelo com padrão internacional. O Brasil tem um grande litoral rico, também rico em rios, principalmente na região norte do país. Então nós temos um grande potencial para transporte aquaviário, para o modal de transporte aquaviário. A maior densidade de rios navegáveis estão na Amazônia, principalmente por conta do relevo da região amazônica, que é um relevo de planície. Então os rios são de planície, os rios são navegáveis. Em alguns rios da região sudeste e também da região nordeste, há trechos navegáveis e há alguns desníveis que são às vezes corrigidos pelo investimento em verdadeiros degraus com elevadores, que a gente vai ver daqui a pouco, chamado eclusas. Então muitas regiões dependem exclusivamente de barcos. Muitas áreas da Amazônia dependem exclusivamente do transporte de barcos. Tem viagens que têm que ser realizadas em uma semana, 7 dias, de uma ponta do Pará, por exemplo, a Manaus, através de barcos, porque as rodovias, não existem rodovias que passem por tudo, porque para existir essas rodovias ou ferrovias teria que haver uma grande quantidade de pontes. E o governo, não, ao longo dos governos, no caso brasileiros, não investiram nesse tipo de transporte para fazer essas pontes. Então, o que temos aí é uma região tropical, equatorial, que necessita quase exclusivamente de navegação. Tem gente que tem que pegar barco para ir trabalhar, pegar barco para ir estudar, e aí sim vai. O objetivo da ampliação da rede aquaviária é o escoamento da produção mineral e agrícola do interior para o litoral brasileiro, para ser exportado para os portos brasileiros. Então há essa
desse investimento, em que grande parte dos produtos minerais e agrícolas são produzidos no interior do país, são coletados em portos fluviais e aí escoam para o litoral. Na Amazônia é muito utilizado isso. É mais utilizado na Amazônia o transporte de passageiros, transporte aquaviário de passageiros, mas também tem uma grande quantidade de transporte de cargas. Para driblar essa irregularidade, as empresas privadas e o Estado teve que investir na construção de eclusas. E também no aprofundamento de rios. Alguns rios sofreram assoreamento, que é quando é retirada a vegetação e assim a areia escorre para o leito do rio e o rio fica mais raso. Então tiveram que obrigatoriamente fazer o oposto, retirar essa areia do leito dos rios, fazer esse rio ficar mais fundo para poder os navios entrarem no rio e tornassem rios navegáveis. Também para vencer a irregularidade do terreno foram construídas eclusas que são elevadores que fazem com que o navio, o barco, suba o desnível e continue seu percurso. E a modernização dos portos tiveram que se passar por uma modernização justamente para facilitar o escoamento dos chamados commodities. Commodities são produtos que são cotados no mercado internacional. O preço dele é um preço internacional. Então, na Bolsa de Valores que ele é comercializado. Então, são produtos de importância mundial, como por exemplo a soja, é um commodity, o preço dele varia no mercado internacional e por isso é um produto de bastante importância. O milho também tem um mercado interno, claro, mas o seu valor comercial é cotado no mercado internacional. O café e também o petróleo, assim como o açúcar, o ouro, o minério de ferro. Então, vários produtos que são comercializados em bolsa de valores no mercado internacional, que o preço é controlado pelo mercado internacional, são chamados de commodities. Aqui nós temos um vídeo mostrando como é o funcionamento das eclusas que fazem com que o barco ou navio vençam os desníveis. Então aqui nós temos um nível de um lado, um nível mais baixo e um nível mais alto do outro lado, que pode ser um rio ou um lago, por exemplo, ou até mesmo um oceano, mais alto do que o outro. Você observa que não há necessidade de bombas para encher um lado a outro, é apenas uma válvula, em que essa válvula vai se abrir. Essa água do nível mais alto vai ser despejada e aí preencher esse outro lado que vai se nivelar com a área do nível mais alto. Para que o barco chegue a esse nível mais baixo, outra válvula é aberta para que a água caia o nível e venha para esse lado aqui. Esse lado aqui não vai encher porque aqui já é o outro lado do rio, ou outro lado do lago. Então você não vai encher um lago, um rio com uma pequena porção de água dessa. Então vamos ver como é que funciona aqui na animação. O navio vem, a comporta é aberta, o navio atravessa a comporta, a válvula de escoamento é aberta, desce o nível e mantém a viagem para um nível mais baixo. A comporta fecha, aí para subir de nível o navio vem, a comporta abre, ele chega até essa parte da eclusa, então é aberta a válvula de preenchimento para nivelar com o nível mais alto. E o navio segue a viagem. Então é dessa forma que funciona através de comportas e válvulas, não há necessidade de tanta gasto de energia. Então é um investimento, no primeiro momento, elevado, mas a longo prazo tende a ser recompensado. Então agora o transporte aeroviário, o transporte aéreo, como é mais conhecido, é o modal mais caro de transporte, por isso que ele é mais usado para transporte de passageiros, por ser rápido, por ser teoricamente mais seguro. A viagem é mais curta, porque ele é mais rápido. Geralmente de passageiros, como eu tinha falado, como por ser um transporte caro, tem um investimento em tecnologia e muito alto, ele não é muito utilizado para transporte de carga, apesar de ser utilizado em transporte de carga, principalmente cargas leves ou cargas mais caras, já que o transporte é caro,
vamos transportar algo mais com valor maior. Aqui nós temos uma movimentação de carga aérea no Brasil, principalmente entre as capitais, e essa carga aérea geralmente é de cargas leves, principalmente em cargas que vêm do correio. Você vê aí, tem o chamado Sedex 10, que tem que vir de avião, não tem como vir de transporte rodoviário, porque senão não vai dar tempo. Então, há algumas transportadoras que fazem esse fluxo através de avião para agilizar o meio de transporte e cobrando mais alto do contratante, claro, mas principalmente entre as capitais. Aqui nós temos a relação do Brasil em exportações por via aérea. Quem são os principais parceiros comerciais do Brasil por via aérea? Estados Unidos, você vê aqui Reino Unido, Alemanha, Suíça, são os principais compradores do Brasil. Argentina, esses países aqui são responsáveis pela metade das compras por via aérea no Brasil. E as importações, né, de quem o Brasil mais compra dos Estados Unidos, da China e da Alemanha. Então a metade das importações nacionais por via aérea é feita por esses três países aí: Estados Unidos, China e Alemanha. Agora o transporte dutoviário, que talvez para alguns ou para a maioria de vocês seja uma novidade. Transporte através de duto, como é isso? Então é feito através de dutos ou tubulação, né? Quem já trabalhou, quem já fez algum tipo de construção sabe que existe um tal de um eletroduto, que é aqueles canos que tem umas dobrinhas chamado cano corrugado, onde passa os fios, né? Ele chama eletroduto. A tubulação de água é chamada de aquoduto, para quem não sabia. Então, esse transporte via dutos ou tubulação, qual o objetivo deles? Bom, primeiro ele é realizado através de propulsão. Então, para você transportar através de tubulação, tem que ter alguma coisa para empurrar a produção, o produto. Geralmente são bombas. As bombas vão sugar o produto e empurrar até o seu destino. São bombas muito fortes para poder empurrar por quilômetros de extensão, até centenas de quilômetros de extensão, dependendo do tipo. É o transporte mais barato, mesmo porque ele não vai utilizar nenhum meio de transporte, é apenas a tubulação e o meio de propulsão que vai empurrar o produto até chegar do outro lado do cano, do tubo. Então não há necessidade de meio de transporte, não tem carro, não tem avião, não tem navio, não tem nada. Só a tubulação, a própria via é o meio de transporte. E os principais tipos são oleoduto, que é o transporte de petróleo, muito utilizado na Rússia, no Oriente Médio, também nos Estados Unidos, Canadá, para transportar petróleo. Então, petróleo através da bomba é sugado da refinaria ou do poço diretamente para a refinaria ou do poço diretamente para ser vendido. Então, há quem venda, países que vendam petróleo através de oleoduto, né? Da mesma forma que temos aí aquele registro de água, também tem para óleo, o petróleo. O gasoduto, que é o transporte de gases. O gasoduto é mais fácil, não precisa nem de meio de propulsão, já que o gás é um produto volátil, ele mesmo consegue seguir o caminho da tubulação, porque é gás. Então o gás pode seguir através da sua própria pressão, o caminho não precisa de meios de propulsão, apenas de válvulas e registros para evitar explosões e vazamentos. Inclusive, no Brasil, as áreas que tem gasoduto e oleoduto, há muito desvio de produto, principalmente de gasoduto, através de ladrões ou piratas que perfuram o cano, colocam a válvula e roubam o gás, faz um desvio do gás que iria chegar ao local. Então tem muita gente fazendo isso para vender ou para o seu próprio consumo.
O brasileiro é líder em desvio de gasoduto. E minerodutos. Se você não conhecia transporte dutoviário, talvez muito menos conheceria o transporte de minerodutos. É o transporte de minérios. Você vai imaginar, certo? Como é que eu vou transportar um minério se ele é sólido? Para transportar o minério, que é justamente sólido, é feita a escavação, esse minério é triturado, colocado lá nos depósitos e é adicionado água. Então, para transportar o minério através de minerodutos, tubulação, tem que ser feita uma lama ali. Essa lama é empurrada através de bomba, onde vai haver a propulsão para chegar até o destino do minério. Então, isso aqui é muito mais econômico do que contratar vários caminhões de carga ou até o próprio trem e transportar o minério de um lugar com centenas de quilômetros a outro. Vai ser mais fácil você construir o mineroduto e utilizar a bomba para puxá-lo ou empurrá-lo até o destino. A desvantagem é que de tempos em tempos o mineroduto tem que ser feito uma limpeza, porque como é lama, ela tende a formar crostras nas paredes da tubulação. Já o oleoduto, e o gasoduto não, porque o oleoduto ele próprio lubrifica a tubulação, e o gasoduto, por ser volátil, não vai criar nenhuma crosta. É um duto que a manutenção dele é para evitar vazamento e também piratas que vão lá roubar o gás mineral, principalmente no Brasil. Então aqui os tipos de transporte dutoviário. O gasoduto, você observa que ele não precisa ser tão largo assim. É obrigatório ter o uso de manômetros para verificar a pressão. Então tem várias válvulas que vai direcionar esse gás até o seu destino. É feita a contagem através por metro cúbico, depende do contrato da refinaria com o comprador, geralmente indústria. Aqui o oleoduto, né, também são centenas de quilômetros, geralmente uma tubulação mais larga, com bitola maior. Bitola é o diâmetro dele. E que também tem registros que vai sendo aberto. Aqui é um oleoduto novo, né? Você observa que bem bonitinho, branquinho. E que ocorre muito esses dois tipos aqui de dutos. Na Rússia e no Oriente Médio. Na Rússia é muito comum o gasoduto, transportando gás da Rússia para a Europa. A Rússia vende muito gás para a Europa e no Oriente Médio muito comum também o oleoduto. E o mineroduto, que é em áreas minerais, no Brasil tem muito desse tipo de transporte dutoviário. Aqui a instalação, você observa que é mais ou menos precário em relação a esses dois, mas que precisa transformar o minério em lama, triturá-lo, transformar em uma lamazinha e empurrá-lo através de bombas. Foi instalado na época do governo Lula um consórcio entre a Bolívia e o governo, em que foi construído aqui um extenso gasoduto com milhares de quilômetros de extensão, ligando principalmente as indústrias de São Paulo e também as indústrias do Sul e terminais secundários aqui em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse gasoduto teve como objetivo abastecer a indústria de São Paulo por uma forma de gás natural mais barato vindo da Bolívia, já que o gás nacional seria mais caro. Então optou-se pela construção do gasoduto Bolívia e Brasil, que abastece as indústrias, abastece com energia, claro, as indústrias, principalmente a indústria siderúrgica, para derreter e transformar metais. Aqui nós temos o gasoduto que foi construído. Esse gasoduto já existia, né, principalmente por conta da bacia de Campos, do Rio de Janeiro, que é onde tem as maiores refinarias do país, que iria fazer essa ligação, né, para Belo Horizonte e Santos e São Paulo. Houve a interligação através dessa via aqui a verde, então tudo
toda a extensão de gasoduto nacional é interligado. Tanto o Bolívia Brasil como o nacional que já existia com a Bacia de Campos, que é onde é mais extraído o petróleo e o gás natural nacional. Então foi feita essa interligação aqui. Okay?